Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é Paulo Peixoto. Estamos aqui para mais uma edição do Questão Resolvida, ou seja, trarei questões de direito constitucional de assuntos diversos para nós comentarmos e você entender, poder gabaritar, seja na OAB, seja nos concursos públicos. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui na tela e a gente começa a tratar da nossa questão número 1. Olha a questão número 1 que eu trago para vocês, uma questão de 2020, questão recente, da banca CESP e Sebrasp, que caiu no concurso para auditor fiscal da Receita Estadual lá de Alagoas. E a questão dizia o seguinte, ó, vamos até destacar aqui, ó, a respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro. Julgue o item subsequente. Então, o primeiro ponto aqui, ele vai tratar dessa organização política do Brasil. É fundamental que você leia aí a partir do artigo 18 da Constituição. Você vai pegar do artigo 18 até o artigo 36. Do artigo 18 até o 36, passando pela estrutura, depois pela repartição de competências. Esse é um tema importante, repartição de competências. Artigo 21, 22, 23, 24, 25, artigo 30, 32 da nossa Constituição. Tem uma grande tendência, uma grande chance de serem cobrados esses temas no seu concurso, na sua prova de exame de ordem. Bom, então é sobre isso que ele quer saber. Como é que o Brasil se organiza? Aí ele vem com a assertiva aqui. Diante da inexistência de lei federal pertinente, os estados, aqui os estados membros, né, possuem capacidade plena para legislar sobre normas gerais em direito tributário. Então, o tema aqui é repartição de competências. Ele quer saber se, diante dessa fato de não ter a lei federal, se os estados, São Paulo, Alagoas, Rio de Janeiro, etc., podem legislar com disposições gerais sobre o tema de direito tributário. Bom, então aqui você vai precisar lembrar que direito tributário é um tema que corresponde à competência legislativa concorrente, que você encontrará lá no artigo 24 da Constituição. Então, quando se fala de competência concorrente para legislar, entenda, todos os entes políticos podem legislar. União, estados, Distrito Federal e municípios, todos legislam sobre aqueles temas. E um deles é o direito tributário, mas nós temos também o direito financeiro, estou aqui com um artigo, o direito financeiro, o direito tributário, o direito penitenciário, o direito econômico e o direito urbanístico. Aliás, lá no meu Instagram, se você quiser me seguir, @phlpeixoto, tem um esquema que eu fiz com essa competência legislativa concorrente. Tem até um mnemônico, né? O Trifupé. Então você pode lá acessar o meu perfil, tem esse mnemônico para vocês. Então, quando se fala de competência concorrente, eu quero que você entenda. Todos podem legislar. Mas o ponto é, se todos vão legislar, se todo mundo vai legislar, pode dar confusão. Todo mundo falando, legislando sobre o mesmo tema. Então, a própria Constituição, lá nos parágrafos 1º a 4º desse artigo 24, estabeleceu regras de aplicação. Regras de aplicação de como vai se dar esse exercício da competência. Então, fica assim. A União Federal, ela fica responsável pelas normas gerais, as normas gerais. Os estados e o Distrito Federal, eles vão legislar de forma suplementar. Ou seja, tem a regra geral criada pela União e depois os estados e o Distrito Federal suplementam, complementam. Ou seja, eles vão criar regras específicas, regras especiais. Essas são as duas principais regras de aplicação, que estão no parágrafo 1º e parágrafo 2º. Agora, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º do artigo 24 traz aí situações hipotéticas que podem ocorrer quando não tenho a lei federal com normas gerais. Então, diz aqui, no parágrafo 3º, a seguinte disposição. Vejam só. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Ou seja, não tem norma geral. Pode o estado e o Distrito Federal legislar de forma plena, criando regras gerais e regras especiais, regras específicas?
Pode. Então, a gente pode concluir que a assertiva aí está correta. Então, a assertiva é correta. Por quê? Porque direito tributário é tema de competência legislativa concorrente e, se não há a lei federal sobre normas gerais, os estados e o Distrito Federal podem legislar também sobre as normas gerais. E se no futuro vier essa lei federal, o que acontece com a parte geral da norma estadual ou distrital? Ela ficará suspensa. Para ficar mais claro, para exemplificar, nós estamos falando de direito tributário, as regras gerais, as normas gerais de direito tributário, hoje estão no Código Tributário Nacional, o CTN, que traz lá a disposição sobre o fato gerador, sobre prescrição, decadência. Então, imaginemos que não existe mais o Código Tributário, foi revogado. É possível que os estados e o DF criem, então, essa parte geral, estabelecendo o fato gerador, estabelecendo prescrição, decadência, entre outros aspectos dos tributos. Isso vai servir de base para que eles possam, então, instituir e cobrar os seus próprios tributos, tributos estaduais, tributos distritais. Tudo bem? Então, fique atento ao artigo 24 da nossa Constituição. E, como eu disse, tem lá no meu Instagram para você acessar esse mnemônico do tema. Dito isso, vamos para a questão agora número 2. Eu trouxe mais uma questãozinha para vocês aqui. Olha só. Essa é de 2018 e caiu no concurso da Polícia Federal para delegado da Polícia Federal. Olha só. Acerca da disciplina constitucional da segurança pública, do Poder Judiciário, do MP e das atribuições da Polícia Federal, julgue o seguinte item. Aí vem, é concorrente, a competência da União e dos estados para legislar sobre a organização, os direitos e os deveres das polícias civis dos estados. Será que é competência concorrente legislar sobre organização, direitos e deveres das polícias civis dos estados? Você pode olhar essa questão e ficar na dúvida, mas espera aí, as polícias civis não são dos estados? Será que a União tem aí essa possibilidade de legislar concorrentemente? Cuidado, uma pegadinha. Se você for lá de novo, você já sabe que competência concorrente está no artigo 24. Então, volta lá no artigo 24 da Constituição. Se você for ao artigo 24, você perceberá que tem o inciso 16, que diz o seguinte. Podem, então, aqui, compete à União, Estados, DF, legislar concorrentemente sobre, inciso 16, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Então, diz aqui, é concorrente à competência da União dos Estados para legislar? Sim, a assertiva está correta também, com base no artigo 24, inciso 16. Essa você podia ficar na dúvida, mas guarda. Falou de organização, de um modo geral, direitos e deveres das polícias civis dos estados, ou seja, ele está trazendo uma disposição mais geral, mais genérica. Então, a União também pode legislar sobre o tema, seguindo aquelas regras. A União, as normas gerais e os estados, DF, suplementando. Tudo bem, pessoal? Eu sei que é uma questão bastante interessante e que você tem que ficar atento para não errar, não cair nessa pegadinha de um eventual concurso ou, se for no caso, o exame de ordem. Eu espero que vocês tenham gostado disso. Então, compartilhem esse vídeo com seus colegas que estão estudando direito constitucional, querem entender, não querem cair nas pegadinhas dos concursos, das provas. E a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais.